Em nome do Senhor, saudamos os nossos irmãos, aqueles que estão conosco nas redes sociais, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Convido os irmãos a estarem de pé para lermos a Santa Palavra de Deus. Evangelho de Marcos, seu capítulo 10, a partir do versículo de número 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Assim nos diz a palavra do Senhor. E foram para Jericó. E quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus a estrada afora. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar a Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, como é bom, mais uma noite, podemos estar na Tua santa casa e na Tua santa presença. Te agradecemos pela semana que passamos, em nossos lares, nossos lugares de trabalho, ó Pai, na escola, em tudo, Senhor tem provido a bênção e o recurso da Tua eternidade. E estamos aqui, ó Pai, mais uma vez, perante a Tua santa palavra. Que o Senhor venha nos dar graça, que o Senhor venha nos dar entendimento, ó Pai, e que possamos absorver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida nessa noite. Opera em favor das nossas vidas, oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, existem situações em nossa vida que às vezes nós não encontramos uma saída, ou não enxergamos uma saída. Passamos por um momento em que temos uma cegueira espiritual, sem saber o que fazer, para onde ir. Mas quando nós temos um encontro com Jesus, os nossos olhos são abertos espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. E nós encontramos uma saída para as situações de nossa vida. A história de Bartimeu fala um pouco também da nossa vida. Cada um de nós também vivemos um pouco da história que Bartimeu viveu naquele momento. Às vezes, nós não conseguimos ver a solução, ter uma situação em que nós passamos em nossa vida. Nós vamos ver aqui alguns detalhes da palavra do Senhor que relata sobre a situação que Bartimeu ele viveu naquele momento. Nós podemos ver que a primeira situação de Bartimeu que ele vivia era em Jericó. Jericó
era um lugar marcado pela história do pecado e dos inimigos do povo de Deus. Lá em Josué 6, de 1 a 27, a palavra nos relata que a cidade chegou até ser amaldiçoada por Deus. Nós vivemos em um lugar, irmãos, em que também nós estamos cercados pelo pecado. Os inimigos deste mundo, ele será julgado, diz a palavra. Existe um juízo de Deus para este lugar, para este mundo. Querendo ou não, existe um juízo de Deus. Existe um pecado que envolve esse mundo. E é esse pecado que quer afastar você da presença de Deus. Esse pecado que afastou aquele povo da presença de Deus. Segunda situação que nós podemos ver aqui, na história de Bartimeu, é que ele era cego. A palavra não relata se Bartimeu ele nasceu cego, ou se ele, no decorrer da sua vida, houve uma cegueira, uma enfermidade. Mas quantas pessoas hoje estão nessa mesma posição? Não conseguem enxergar uma saída. Estão cegos para aquilo que é o projeto de Deus. Não conseguem caminhar. Seus olhos não conseguem ver o que Deus está fazendo nessa hora. A terceira situação de Bartimeu é que ele era um mendigo, diz a palavra. Ele mendigava e vivia das migalhas. Por quê? Porque ele não tinha apoio nenhum. Porque naquela época, aquelas pessoas que não tinham força para trabalhar, eram discriminados pela sua família, pelas pessoas. Ele vivia todo o tempo necessitado de uma ajuda, de uma migalha, mendigando ali à porta de Jericó. Quantas pessoas hoje também enfrentam essas deficiências? Naquela época, as pessoas que eram deficientes, elas não tinham condição nenhuma de trabalhar, elas eram discriminadas pelas pessoas. E hoje nós vemos muitas pessoas que têm vivido algo parecido. Deficiências, não conseguem se firmar na presença de Deus. As pessoas não conseguem caminhar na presença de Deus, avançar para o reino. Quantas são as deficiências hoje que impedem a nossa vida, irmãos, de servir ao Senhor, de servir a Deus? Quantas pessoas hoje vivem das migalhas da mesa? Qualquer coisa está bom, qualquer palavra ela aceita, Ela diz assim: deixa eu servir do meu jeito mesmo, aonde eu estou está tudo certo, eu não quero compromisso, A minha posição que eu me encontro hoje é suficiente. Essa era a situação que Bartimeu vivia. E tem muito a nos ensinar. Por quê? Porque se identifica com muitos nessa última hora. A quarta situação de Bartimeu, ele estava sentado. Era a sua condição. Ele já estava acostumado com aquela situação, parado na mesma posição, acomodado. A sua vida, daquela forma, estava tudo certo. Não queria ter uma decisão, ele não queria mudar de vida. Quantas pessoas, irmãos, estão nessa mesma posição? Acomodadas, assentadas, paradas. Às vezes não tomam uma iniciativa, não acordam para aquilo que é a promessa de Jesus, a promessa de Deus para a sua vida. O seu coração está fechado. É necessário que Jesus ele venha arrombar o coração, venha forçar a entrada. Quer dizer, os irmãos, que isso não faz parte do projeto de Deus. A palavra diz assim lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei à porta. E entrarei
e cearei com ele, e ele ceará comigo, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus não vai forçar, Deus não forçará nada em nossa vida. É necessário que nós possamos abrir a porta do nosso coração, para que Ele entre, para que nós possamos cear com Ele, e Ele cear conosco, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos nos preparando dia após dia para a volta do nosso Senhor e glorioso Jesus Cristo. E você está se preparando para essa volta? Como está a sua vida em relação ao momento profético que vivemos? Em relação aos sinais que estão claros diante da igreja. Não vamos dizer que é diante do mundo, porque o mundo, a palavra fala que o mundo não conhece, mas a igreja conhece Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Os sinais é para a igreja, é para aquele que crê no Senhor. Lá em Mateus 25:12, a palavra do Senhor diz assim: eu vos conheço. A palavra diz assim: não vos conheço. É como a parábola das 10 virgens, não é isso? As 5 prudentes e as 5 loucas. As 5 loucas não tinham óleo de reserva, não estavam preparados para entrar nas bodas do Cordeiro. Irmãos, quantas pessoas hoje estão despreparadas? Se Jesus voltar nesse momento, elas não estão preparadas, elas não têm o óleo de reserva, elas não têm a identidade que marca a vida delas, que é a bênção do Espírito Santo. Quinta situação de Bartimeu. Ele estava à beira do caminho. Bartimeu nem entrava nem saía da cidade de Jericó. Havia uma indecisão que tomava o coração de Bartimeu. Tomava conta da sua vida, uma incerteza, uma insegurança. Quantas pessoas hoje vivem essa mesma situação, essa incerteza, vivem essa insegurança. Não tomam uma direção, não tomam uma posição para mudar de vida, para aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Para Bartimeu, à beira do caminho, à porta de Jericó, era o suficiente. E para você, esse mundo aqui é o suficiente? Hoje, a mesma posição de muitos estão à beira do caminho, estão à beira da porta, não conseguem entrar na intimidade de Deus, não conseguem entrar na intimidade de Cristo, não deixam o Espírito Santo trabalhar nos seus corações, existe uma indecisão, não se define para entrar e nem sair, ficam acomodados, sem ter certeza da salvação de Deus. Quantas pessoas hoje vivem essa incerteza da salvação? Será que Jesus vem? A igreja prega, todos os lugares prega. Será que Jesus vem? Tem pessoas que hoje ainda estão nessa indecisão de aceitarem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Agora nós vamos ver aqui umas situações das atitudes de Bartimeu. No versículo de número 47, a palavra diz assim: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão ou tem misericórdia de mim. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira atitude de Bartimeu foi ouvir a voz de Jesus. No Evangelho de Lucas 18, 36, 37, narra que Bartimeu ouviu o barulho da multidão e perguntou o que estava acontecendo. E soube que Jesus ele estava passando naquele momento em Jericó. Primeira coisa que nós precisamos fazer em nossa vida, irmãos, é ouvir sobre Jesus. É descobrir quem é Jesus.
É viver aquilo que Jesus tem preparado para a nossa vida. Lá em Hebreus 3,15 diz assim: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se hoje nós ouvimos a voz do Senhor, irmão, não endureça o seu coração. Abra o seu coração para o Senhor. Porque a fé, lá em Romanos 10:17 diz assim, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a santa palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda atitude de Bartimeu foi clamar ao Senhor. Ele clamou, diz a palavra. Bartimeu era um cego, mas ele teve forças para gritar. Perante o barulho, perante a multidão, ele clamava em alta voz, dizendo, profeticamente, filho de Davi, tem misericórdia de mim, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a nossa oração é a forma de nós falarmos com Deus, é a forma de nós nos apresentarmos a Deus, aos nossos pedidos. Mateus 7, versículos 7 e 8, a palavra fala que Deus nos concederá os nossos pedidos. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus sabe, irmãos, Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhece a nossa vida, conhece a nossa necessidade. Terceira situação e atitude de Bartimeu foi que ele perseverou. Quantas pessoas ali o impediram naquele dia? Não é isso? Impediram ele de gritar, mas ele continuou insistente. Ele não parou, diz a palavra. Irmãos, nós precisamos perseverar na fé. É um exemplo de fé na vida daquele homem. Não deixe a multidão que impede você de ver Jesus. Peça que Deus te dê uma bênção. Peça em oração. Peça que Deus possa retirar de nós aquilo que impede de podermos perseverar na graça de Deus, na bênção do Teu Espírito Santo. Quebre essa barreira, irmão. A barreira, às vezes, do pecado. Grite, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Faça como fez Bartimeu. Não deixe que a sua vida espiritual ela se perca. Não deixe que a sua vida espiritual se morra. Mas peça a Deus que a sua alma seja resgatada nessa noite. Que a sua alma viva eternamente com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A quarta atitude de Bartimeu, deixou ali a sua capa. A capa era tudo que Bartimeu tinha. Protegia Bartimeu dos dias, das noites frias, do sol quente. E quando ele soltou a capa, ele abandonou toda a situação do seu passado, toda a sua vida. Tudo aquilo que ele vivia, ele deixou de lado. Ele jogou por terra. Irmãos, às vezes é necessário que precisamos jogar a nossa capa no chão. Abandonar toda a situação do nosso passado, aquilo que nós vivemos. Seja qual for o lugar, viva uma nova vida em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixe a situação do passado. Tenha uma nova vida. A palavra diz assim, em 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Seja uma nova criatura diante de Deus. E as coisas velhas já se passaram. E eis que tudo se faz novo. Irmãos, eis que tudo se faz novo. Deixe o passado, aquilo que você viveu. Viva uma novidade de vida em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que impediu você de servir a Deus, aquilo que impediu você de ser um servo do Senhor, de ser um trabalhador da seara. Deixe tudo de lado.
tire a capa. Quinta atitude de Bartimeu, ele levantou-se. Bartimeu tomou uma decisão, saiu da posição que ele estava. Ele deixou a beira do caminho. E a sua decisão foi ir até o Senhor Jesus. Irmãos, qual é a sua decisão hoje? Jesus está passando aqui neste lugar, louvado seja o nome do Senhor. Vá até Jesus, faça como fez Bartimeu, ele tomou essa posição de ir até o Mestre. Tenha bom ânimo, o Mestre te chama, diz a palavra, louvado seja o nome do Senhor. Tome uma atitude na presença desse Deus Todo-Poderoso. Viva o projeto de Deus como uma forma de vida em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E nos versículos de 49, 51, 52, nós vamos ver o que Jesus fez. Por certeza, muitas multidões, talvez muitos pregadores, passaram por ali. Mas aquele dia foi um dia especial para Bartimeu. Foi um dia diferente. Porque Jesus fez com Bartimeu aquilo que nunca alguém havia feito. É isso que Deus faz, irmãos. Quando o Senhor vem e toma o lugar dele em nossa vida, ele faz algo extraordinário em nossa vida. Ele muda completamente a vida do homem. Ele muda completamente a vida do servo. Dá ele uma regeneração, uma transformação. E o Espírito Santo passa a habitar em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. E o que Jesus fez? Primeiramente, ele parou em meio à multidão. Irmão, não importa o barulho, não importa o tumulto, a multidão, mas quando você exercita a sua fé, Jesus, ele para o céu, ele para a terra, para atender você, para atender em favor das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que para todas as coisas. É um Jesus que intercede dia após dia ao lado do Pai, para que o homem não venha se perder, mas que o homem venha ser salvo, venha ganhar uma eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda situação que Jesus fez, ele chamou Bartimeu. Jesus ouviu os gritos de Bartimeu, mandou chamar ele. Aqueles que impediam ele, não incomode o mestre, tiveram que dar um recado para ele, diz a palavra. O mestre te chama. Em meio a tantas lutas, irmãos, tantas dificuldades, tantas batalhas dessa vida, Jesus, ele manda chamar você. Tem bom ânimo. Jesus manda chamar você pelo seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 43:1. Não temas, porque eu te remi, e chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Tu és do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Foi Ele quem te criou. Foi Ele quem formou a sua vida. É Ele que transforma, regenera, te dá uma nova vida na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que chama você pelo seu nome. Podemos ver o exemplo de Samuel. Diz a palavra que o Senhor chamava Samuel, Samuel, Samuel. A experiência com Deus vivo é essa, irmãos. É chamar a nossa vida pelo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, né? É o Senhor chamar a nossa vida pelo nosso nome. É um Deus que conhece todas as coisas. É um Deus que conhece a nossa necessidade, conhece o que nós precisamos para firmar os nossos passos na presença dEle. Em terceiro lugar, Jesus fez uma pergunta a Bartimeu: o que queres que eu te faça?
Jesus, sendo conhecedor de todas as coisas, sendo um Deus onisciente, ele já sabia da necessidade de Bartimeu, como ele sabe de cada necessidade dos irmãos que estão aqui essa noite. Mas o Senhor queria ouvir da boca de Bartimeu. Era uma oportunidade. O Senhor nos dá essa oportunidade, irmãos, nessa noite. Essa oportunidade de fazermos a nossa oração, o nosso pedido a esse Deus Todo-Poderoso. E a oportunidade de Bartimeu foi: Senhor, que eu possa enxergar, que eu possa ver. A oportunidade hoje ela é minha, ela é sua, mas é necessário, irmão, enxergar, caminhar, ter forças. É necessário, às vezes, pedirmos a Deus libertação. É necessário, às vezes, se libertar da mente, do coração, dos pensamentos que impedem você de ouvir a voz do Senhor, que impede você de ter essa intimidade com Deus. A pergunta dele é: o que queres que eu te faça? Qual é a sua necessidade, meu irmão? O que você precisa para ganhar a salvação de Deus em sua vida? Peça a Jesus com fé. Ele te atenderá, louvado seja o nome do Senhor. João 14,16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, para que fique convosco. Só esse momento? Não, para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo está aqui hoje. Peça ajuda a Ele. Ore, para que Deus venha ajudar você, para que você possa enxergar com os olhos espirituais aquilo que Deus tem determinado para a sua vida, meu irmão. Que você possa ter forças para caminhar, que você possa se definir perante a ação gloriosa de Deus. Que você possa ter uma intimidade com Jesus como Bartimeu teve. Em quarto, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele salva, irmãos. Jesus ama as nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. A cura foi somente a consequência daquele momento, mas Jesus salvou mesmo, foi a alma de Bartimeu, louvado seja o nome do Senhor. É isso que importa, irmãos. Jesus quer salvar a nossa alma, quer salvar a sua alma, quer salvar a alma do seu familiar, do seu ente querido. Esta é a maior bênção. Salvos pela graça de Deus. Efésios 2,8, louvado seja o nome do Senhor. Em quinto lugar, o que Jesus fez? Ele curou Bartimeu. E Bartimeu passou a enxergar. E sabe qual foi a primeira visão de Bartimeu? Ele pôde contemplar o rosto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. É o Senhor abrir os nossos olhos e nós podemos contemplar o rosto do nosso Salvador Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Contemplar o rosto do Mestre. Que bênção maravilhosa. Contemplar o poder, a graça de Deus sobre a nossa vida. Irmãos, quando nós aceitamos o chamado de Deus para a nossa vida, Jesus, Ele entra em nossos corações. Jesus, Ele muda a nossa forma de pensar, muda a nossa vida, o rumo da nossa vida. E pela fé, os nossos olhos, eles se abrem espiritualmente. E nós podemos contemplar a glória do unigênito Pai, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Só Jesus cura a alma do necessitado. Só Jesus salva a alma do necessitado. Só Jesus tem poder para mudar a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor.
E é só Ele, irmãos, que nos levará para vivermos uma eternidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus abençoe essa palavra em nosso coração. Como é bom podermos aprender tanto com a palavra de Deus, em uma pequena história, em um pequeno trecho da palavra. Como Deus é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor.